Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, esse é o Multiverso e bora lá para mais um vídeo. E hoje a gente vai estar falando aí das eras dos animes, né? As 5 eras dos animes. Porque os animes foram muito bem avaliados por muitos e muitos anos. E essa é uma arte um tanto quanto meio incompreendida às vezes, porque é uma arte aí que as pessoas acham que é só para crianças, né? Desenhos animados, mas não é bem assim. 115 anos de história não é pouco, né? Como a gente já falou lá no vídeo do primeiro anime, como surgiu o primeiro anime. E se vocês ainda não conferiram, vão lá conferir. Vou deixar aí no card pra vocês, beleza? Que a gente vai estar fazendo uma nova série aí no canal sobre essas eras aí. Então, hoje eu vou estar explicando pra vocês quais são essas 5 eras, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E a primeira era dos animes começa então lá nos anos 1915, 1920 ali, conhecida aí também como a primeira era, ou pioneiros, né? Pioneiros ali dessa arte da animação, ou também como é bem conhecida, Toei Doga, que é aí a Toei mesmo, né, Animation, que começou ali nos anos 50, 60 mais ou menos. Então essa era vai ali do começo, do princípio de tudo até mais ou menos ali nos anos 60, 70. Por quê? Porque foi algo meio difundido nessa época, porque estava evoluindo, não era algo ali meio prático, tanto nos filmes ali como animações da Disney, quanto nos mangás, nos animes que estavam começando a engatinhar ali no Japão, beleza? Então é mais ou menos isso porque que tem esse período tão grande, porque estava começando engatinhando mesmo e as técnicas não eram tão boas e não tinha tanta velocidade quanto tem hoje. E por que essa época aí foi conhecida como Toei Doga, né? Lá no primórdio, lá em 1905, quando teve ali o primeiro anime, que a gente já falou lá no vídeo, vocês não sabem a dificuldade que tinha para fazer desenhos naquela época, principalmente porque os desenhos não tinha na televisão, não tinha no cinema, essas paradas assim, entendeu? Era algo muito difícil de se achar, e principalmente porque passou por várias eras ali de guerras, né? Tipo, a Primeira Guerra Mundial, de 1914, 1918, teve ele pela Segunda Guerra Mundial, e a Toei Doga só veio ser lançado em 1957 e com uma pegada de animes ali um pouco diferente, né? Porque elas estavam entrando mesmo na indústria, né? Então eles passaram pela guerra para depois começar a crescer igual a gente vê hoje, né? Então teve muitas dificuldades, porque em época de guerra ali tem, né, certos prejuízos aí. E a Toei resolveu então apostar pelos curtas de animação ali, fazendo vários testes para televisão. Então eles testavam bastante ali animações curtas entre os comerciais ali, né? Então tava passando uma programação na televisão, aí eles iam lá e jogavam uma animaçãozinha na propaganda. Então eles estavam nessa pegada, como se fosse a tirinha de jornal, né? Só que em desenho animado ali na televisão pra galera assistir. E então lá em 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, eles contrataram a Toei para fazer algumas animações ali um pouco mais envolventes na guerra, para animar assim as tropas que estavam, né, na guerra. Então eles faziam ali propagandas no estilo daquele do Capitão América que a gente vê no filme, onde eles têm ali um palco, né, no meio da guerra ali tem um palquinho e vem lá alguém para fazer um show, uma animação ali, né, para estar fazendo ali um entretenimento, animando as tropas. Então eles fizeram esse acordo com a Toei para eles fazerem essa animação. Essa animação ela tem 37 minutos e ficou muito conhecida, que é a animação Momotaro no Umiwashi, de 1942, né? E como eu disse, ela tem 37 minutos, é uma animaçãozinha ali sobre a guerra, né? Sobre as tropas japonesas, então tem essa pegada aí. E que teve uma continuação em 1945, que é a Momotaro Umi no Shinpei, que ficou conhecida aí também, e que ficou mais conhecida do que a primeira, porque ela é maior, né, 74 minutos, e teve um crescimento na equipe que estava trabalhando nessa obra, porque eles estavam ali com uma equipe muito reduzida de 5 pessoas, e para fazer a sequência, né, e eles estavam ali ganhando a grana do exército, eles foram para 70 pessoas para fazer essa animação, e lógico, fazer outras animações ali que eles viriam postar depois na televisão e no cinema, e que veio ali a decair depois da guerra, porque eles já não tinham o investimento do exército, né, e essas 70 pessoas precisavam receber o salário, né. Então, por problemas aí financeiros, eles acabam tendo que reduzir a equipe drasticamente. E então, só em 1950, 52, né, pós-guerra ali, 7 anos depois da guerra,
que eles acabam fazendo uma nova reforma ali dentro da empresa e contratando assim mais pessoas, e que veio com uma explosão mesmo só em 1958 com o filme A Serpente Branca, e que ficou muito conhecida aí no mundo inteiro como A Lenda da Serpente Branca de 1958, que tem 78 minutos de duração e contou aí com uma equipe de 109 pessoas, né, que foi ali o maior pico dessa época em pessoas trabalhando em uma animação. Então teve muita gente envolvida. E que sem dúvidas nenhuma nessa época aí esse foi um filme, né? Foi o filme da era, né? Que é o melhor filme dessa época aí, porque contou com muitas pessoas e um investimento bem alto. Então o melhor filme da era dos pioneiros, né? A era Toy Doga, é A Lenda da Serpente Branca. E pessoal, já vai deixando o like aí pra gente estar continuando, se inscreva no canal e compartilha com a galera, beleza? Só deixando um recadinho aí pra vocês não esquecerem. E vamos agora para a segunda era, né? A era dos robôs gigantes, ou os mechas aí, como vocês já conhecem. E a gente já soltou o vídeo, né? Falando sobre os mechas. Vou deixar aí no card para vocês estarem conferindo os 5 melhores animes da era dos mechas, beleza? Então vai lá conferir. E sem dúvida essa foi uma das melhores, se não a mais importante era nos animes, porque deu ali muito espaço para os animes, porque em 1963, né, o desenho aí Astro Boy foi um marco, né, no cinema das animações, onde conta ali a história do Astro Boy, que é um robô, né, que tem que viver com dilemas, que ele é muito avançado para sua época, então tem todas essas paradas aí. E por que que essa época é tão importante? Porque teve muitos e muitos animes aí falando sobre o futuro, sobre o espaço, sobre coisas que a gente não estava entendendo muito bem nessa época, né? Que era a realidade paralela, outros universos, ou o nosso próprio universo. Então teve muita difusão dessa parte da tecnologia, né? Que estava avançando muito rápido depois do pós-guerra. E com essa diversificação aí na parte da ficção científica, né? Da tecnologia, teve muitas empresas, muitas mesmo, entrando nessa área ali para tentar competir um pouco com a Toei, né? Só que a Toei era muito forte, então eles batiam de um lado e a Toei batia de outro, né? Com vários e vários animes aí que vocês já conhecem, ou se não conhecem, vai lá assistir o vídeo. Tô falando pra vocês, vai lá assistir que tá bem legal. E como na década passada eles estavam ali engatinhando com algumas sequências de filmes um tanto quanto meio parados, aqui eles começaram a vir com força na ação, né? Com robôs gigantes lutando. E como tava muito forte ali os tokusatsu, né, que é Jiraiya, tem ali Ultraman, Black Kamen Rider, Clan Kamen Rider, né, que é dessa época. Então eles decidiram fazer animes dessas paradas, né? Por quê? Porque os animes são coisas ali que você consegue fazer que não necessariamente você precisa mexer na realidade, né? Tipo, vamos construir um robô gigante. Você não precisa fazer um robôzão gigante, na verdade. Você só desenha o robô gigante, então. E que teve muitos expoentes ali, como o Gigantor de 1963, que era um robôzão gigante ali, nessa pegada ainda de preto e branco, né? Que foi mais ou menos na época que teve ali o Astro Boy. Teve o Mazinger Z de 1972, né? Da Shueisha. Teve ali o Space Battleship Yamato, que ficou 7 anos no ar lá no Japão. Então vai conferir o vídeo que a gente fala dele lá, né? Qual que é a premissa dessa animação. E um dos mais famosos, se não o mais famoso anime de mecha, que é aí o anime, né, Gundam, que ficou conhecido ali em 1979, quando foi o seu lançamento, que estourou mesmo nos anos 80, que é da produtora aí Sunrise. Então teve várias produtoras surgindo nessa era dos mechas, se baseando nos tokusatsu. Então é bem importante essa era. E vamos lá para a terceira era, que é a era conhecida aí como final do século 20 ou Era de Ouro, que é ali nos anos 80 e 90, onde tinha anime de tudo quanto é tipo, muitos mesmo, variadíssimos animes, e principalmente animes de ação, né, que é ali os shonen, né, onde a empresa, né, Shonen Jump, teve o seu expoente nos mangás. Então eles começaram a fazer muitos animes referentes ali aos seus mangás de sucesso. Então essa época é a época sem dúvidas aí dos shonen, onde teve muito shonen virando febre e se espalhando no mundo. Então essa era é a era mundial, né, onde todos os outros países estavam conhecendo essa arte do anime japonês. E essa era também é conhecida como a Era de Ouro pela técnica aplicada, né, pela história que estava sendo contada. Antes eram filmes de animações, né, onde vinha
todo o anime em um período de tempo, né? Com 1h30, 2 horas. Aqui não, começou a ficar maior os animes, né? Com 50 episódios, 100 episódios. Então tinham episódios que eles estavam lançando muito ali na televisão, estava sendo muito difundido mesmo nessa época, onde eles estavam lançando todo dia, lançava um anime diferente, lançava ali na televisão um episódio de um anime que já estava passando. Então aqui estava sendo mesmo ampliado grandemente ali no mercado, então eles estavam em constante expansão, e aqui expandiu demais. E que sem dúvida nenhuma foi uma era aí onde teve muitos animes aí fantásticos e que gerou muitas crianças felizes, né? Onde moldou várias gerações, que são animes ali que você deve conhecer. Tem ali o Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Akira, Ghost in the Shell e muitos outros mesmo. E Akira é topzera, vai lá assistir Akira. Teve ali Pokémon, Yu-Gi-Oh!, teve Cowboy Bebop, muitos animes que você aí deve conhecer. E depois vem aí a Quarta Era, ou o início do século XXI, conhecido também como a Era de Prata. E a Era de Prata, nada mais nada menos que é a evolução ali, que pegou o engajamento da época ali dos anos 90. Então teve esse empurrão ali para a Era de Prata, onde já estava em todos os países, já estava espalhado pelo mundo essa arte aí, e que teve ali a criação de muitos gêneros, muitas histórias novas, né, originais só de anime, onde não tinha o mangá, né, onde não se baseavam em mangá. Teve uma explosão das originais, né, e teve muitas séries que não eram tão grandes como eram Dragon Ball Z e tal. E teve muitos clássicos também, como Naruto, Bleach, teve várias paradas assim, né? O One Piece ali, que foi em 1999, que começou mesmo a engrenar em 2000, onde explodiu de vez, né? Mas a qualidade estava subindo tão rápido em que eles tinham que fazer mais animes. Então veio aí as light novels, que tinha ali episódios mais curtos, né? 20 minutos, outros ali tinham menos episódios, né? Com 52 episódios, 30 episódios, que é o caso ali do Death Note, Full Metal, que tinha ali essa pegada aí. Os outros, tipo, da época ali de ouro, tinha 100 e poucos episódios, 200 episódios, que é o caso do Dragon Ball Z. Então tinha muita novidade nessa época, que tinha várias coisas, eles estavam experimentando vários animes, vários gêneros novos. Então estava muito inchado e fluido mesmo a época de prata. E que em 2006 teve ali uma explosão gigantesca, onde teve ali a criação da Crunchyroll, que foi ali o primeiro streaming de vídeo famoso assim de animes, e que a pirataria também ajudou bastante, né? Ali onde você podia baixar os episódios, que demoravam a cota para baixar, mas você conseguia assistir muitos animes, né? A gente tinha um amigo que ele meio que tinha lá uns 300 animes para assistir, um HD de muitos gigas, e com muitos animes mesmo, né? Esse muitos gigas aí era tipo 100 gigas, 250 GB, era muita coisa. E que os animes também começaram a ficar um pouco mais intelectuais, não que não tinha isso antes, mas aqui eles ficaram mais famosos, que é o caso de Fullmetal, que eu já disse, e Death Note, onde você acompanhava ali o protagonista e você ficava pensando com ele como ele poderia fazer tal coisa. Então não tinha essa guerra intelectual. Então muitos animes teve essa pegada aí, né, nessa época. E também aconteceu em que estava ali para vários países, né, ali no começo dos anos 2000, estava na TV de muitos países, e aqui não era diferente, né? Aqui no Brasil também começou a ficar muito famoso, principalmente o Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon, Yu-Gi-Oh! Tava muito forte. E a gente tinha ali na TV aberta, então era algo ali que todo mundo podia assistir, né? A TV Globinho, tinha ali a TV Manchete, a Rede Manchete, né? TV Manchete, eu sempre falo TV, mas Rede Manchete. E que era uma pegada um pouco diferente, né? Que tava saindo ali do Japão, porque não era algo voltado só a crianças, né? Que era os desenhos animados ali do Bom Dia e Companhia e tal, que eram desenhos mais infantis. Aqui a porrada cantava, então a gente via mesmo os caras saindo na porrada, então era algo mais juvenil ali, né, mais para os adolescentes. Então a gente quase não via isso na televisão, e veio ali, né, Hunter x Hunter, veio One Piece, como eu já mencionei, Medabots, né, Digimon, e na mesma pegada ali que Pokémon, né, então teve essas paradas aí. E lá no começo dos anos 2000, ali em 2002, 2003, que começou a alavancar mesmo, né, que não tinha os animes gigantescos ali, que era Naruto e tal, veio vários animes brincando ali com a magia e tecnologia, né, sempre teve esse envolvimento. São os que mais estouram mesmo, como Hajime
Hajime no Ippo, Rosette Bell, teve Bleach, Naruto Shippuden, tudo nessa época aí, nessa década aí. Soul Eater, Gurren Lagann, Gintama, Fairy Tail e, como eu já mencionei, o Fullmetal Alchemist e também o Death Note. Então tem muitos animes, muitos mesmo, sem dúvida é uma era muito importante, né, onde teve ele o crescimento da indústria. E se eu fosse falar todos os animes aí, eu ia ficar aqui 3 horas falando. Então eu dei alguns exemplos aqui. E por fim, mas não menos importante, a quinta era, conhecido também como Era de Bronze ou Nova Era, que é ali a partir de 2010 até o que a gente tá vendo aí hoje. Até quando vai ser? A gente não sabe, porque sempre tem esses altos e baixos aí. Como teve um boom na Era de Prata, né, onde teve muitos animes inovadores ali no começo dos anos 2000, né, que foi os animes originais direto para anime, não teve um mangá. Aqui foi o contrário, onde teve muitas adaptações de mangás que foram saindo ali e ninguém tinha feito ainda animações. Então teve esse boom dos mangás sendo feito animes deles, então tinha essa parada aí nessa nova era. E que também aconteceu a evolução gráfica e tecnológica, onde teve muitas técnicas inovadoras, onde tinha ali 3D, né, algo assim um pouco mais fácil de se trabalhar, né, não era só mesmo no punho ali, e os animes começaram a ficar mais rápidos. E com isso veio então o maior boom em quantidade de animes, onde teve muitos e muitos animes lançados, onde foram criadas as temporadas, né? O que são as temporadas? Basicamente, o ano tem 4 estações, então as temporadas seriam mais ou menos as 4 estações ali, né? Temporada de inverno, temporada de verão. E aí veio muitos animes que saem ali, né? Tipo, que vem pra cá mesmo, no ocidente, são poucos, mas lá no Japão é muito anime. E que geralmente uns 30 a 40 animes por temporada, né? Animes ali novos e continuações. Então é muito anime mesmo por temporada, é muita coisa, muita coisa. E fora que a gente teve as continuações aí, que tá aí todo momento tendo novos animes, né, que é o caso do Dragon Ball Super, One Piece, que tá acontecendo ainda, tá tipo 900 episódios, o bagulho é lá de 1990 e pedrada, 99, e ainda tá tendo anime, né, teve ali o final do Naruto Shippuden, então acontecendo o Boruto logo em seguida, então teve muitas continuações e teve remakes também, onde teve remake ali de Digimon, teve remake de Hunter x Hunter, né, em 2011, Berserk, também teve continuação aí do Fairy Tail e vários outros que a gente foi vendo acontecendo esses remakes aí. E alguns animes expoentes aí, onde a gente tem uma classe muito fechada ali dos animes, onde teve High School of the Dead, Fate Zero, Blue Exorcist, teve ali também Sword Art Online, o Shingeki no Kyojin, Nanatsu no Taizai, Jujutsu Kaisen aí o ano passado, Kill la Kill, Psycho Pass, Another, Tokyo Ghoul, No Game No Life, One Punch Man, Boku no Hero, teve muitos e muitos animes mesmo. E vários animes agora que estão sendo originais de outras plataformas e que não estão vindo somente do Japão, né, onde temos aí a Netflix fazendo animes originais, né? E também a Crunchyroll, que tá começando ali, né? Começou ali em 2015, mais ou menos, a se mexer nessa pegada aí de animes originais. Então a gente foi vendo ali o movimento da indústria crescendo em outros países com o estilo de animação do Japão, né, ali daquela região, e também muitos animes que estão começando a engatinhar no 3D. Por quê? Porque é algo ali que é meio controverso para algumas pessoas, mas que fica muito interessante sendo aplicada da maneira certa. O 3D deve ser usado da maneira certa, beleza? E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, onde a gente falou aí sobre as 5 eras dos animes, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários, né, qual que é a sua lista aí de quais são os melhores animes de cada era. A gente vai estar lendo todos os comentários e comentando ali, a gente pode estar debatendo, beleza? E não se esqueça de ver o comentário fixado para vocês verem ali que a gente está mostrando ali para vocês, né, que vocês podem estar adquirindo para ajudar o canal. E no mais é isso, compartilha, curte e eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!